Amém? Vocês estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Nossa, gente, parece o culto da terceira idade. Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Vocês vão animando aí, que eu estou acostumada a pregar para os jovens e para os adolescentes, hein? Amém? Primeira coisa que eu quero falar, né, é que eu amo a minha igreja. E como eu me senti amada, ainda mais com essa viagem do meu esposo lá para a África, para Portugal. O que eu recebi de mensagem, né, dos meus irmãos em Cristo Jesus. Pastor, o que a senhora precisar, nós estamos à disposição, com as crianças. Gente, até dinheiro me ofereceram. Estavam parecendo até o Silvio Santos. Eu falei, glória a Deus, se eu precisar eu grito vocês. E eu confesso que o meu coração realmente se encheu de alegria, né? E eu senti realmente o amor do Senhor Jesus por mim através de vocês. Amém? E claro que eu brinquei de manhã e eu vou brincar agora. Leandro, vai, aproveita. Faz de conta que eu estou pregando. Porque eles reclamam que eu ando para lá e para cá. E ultimamente, gente, minhas fotos estão saindo assim. Umas fotos assim. Ontem eu ouvi minha foto do Thirst. Eu falei assim, gente, que é isso? Isso aqui não sou eu, não. Eu falei, eu curto ou não curto essa postagem? Falei, Senhor, ainda bem que ficou lá pro final. Porque se tivesse capa de primeira assim, não ia dar para os irmãos curtir, né? Mas brincadeiras à parte. Nós estamos, né, no livro de 1 e 2 Samuel. E é um livro, né, que ele se encerra ali, é marcado pelo final dos juízes e pelo início da monarquia. Então a gente vê aqui um povo que era conduzido pelo próprio Deus, que era liderado pelo próprio Deus. Pensa comigo que coisa extraordinária esse povo vivia. Eles eram conduzidos, corrigidos, amados, liderados pelo próprio Deus. Mas não dava bom para eles, porque eles olhavam as nações vizinhas e via que as nações tinham um rei. E eles então criaram dentro deles um desejo de ter um líder para eles. E eles começam a pedir esse líder para Samuel. Eles começam a falar, nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos um líder, um rei, sabe, que vai governar a nossa vida, que vai nos liderar. E a palavra de Deus diz que Samuel até ficou triste, mas Deus falou assim, Samuel, não fica triste não, porque eles não têm rejeitado você. Eles têm rejeitado a mim. Mas não é um rei que eles querem, então eu vou dar um rei para eles. E aí Deus então manda Samuel ungir Saul. Um homem que começou muito bem, um homem que quando ele começou, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Então ele não era qualquer pessoa, porque uma pessoa que tem sobre ela o Espírito Santo, ela não é qualquer pessoa. Olha para o seu irmão e fala assim, você não é qualquer pessoa. Você é alguém que carrega a presença do Senhor para onde você vai. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Espírito Santo também estava sobre Saul. E ele começou muito bem. Mas, como o Serginho ministrou aqui, no domingo passado, a palavra de Deus diz que as palavras de Saul eram muito bonitas. Mas a atitude de Saul era uma atitude que foi reprovada pelo Senhor. Deus falou assim, você vai entrar naquela cidade com o seu exército e você vai destruir tudo que tem naquela cidade. Você vai destruir mulher, criança, jovem, homem, velho, gado, boi, vaca, todos os animais. Você vai destruir tudo, é para destruir tudo. O que Saul fez? Entrou com o seu exército, destruiu tudo, mas o povo, ele decidiu separar e deixar os bois, né, os cordeiros, eles deixaram vivo. E quando Deus falou para Samuel, falou assim, pode ir lá e falar para ele que eu rejeitei ele, que ele não vai ser mais rei de Israel, não quero ele desobedeceu a minha ordem. E a palavra de Deus diz que quando Samuel chega lá, né, para confrontar Saul, a palavra dele era muito bonita, né? As palavras de Saul soavam como alguém que amava verdadeiramente a Deus, porque ele falou assim, como assim, né, Samuel? Eu e o povo separamos o melhor cordeiro, os melhores bois para sacrificar, para ofertar para o seu Deus, Samuel.
E deixa eu falar uma coisa para você já nessa noite. Deus não está à procura de homens e mulheres que falam bonito, que têm uma boa fala. Mas Deus está à procura de homens e mulheres que vivem por essa terra e que têm atitude segundo o seu coração. Não é palavras. Ai, porque eu amo o Senhor, porque eu honro o Senhor, porque o Senhor... A própria palavra de Deus diz que Deus olhou para um povo e falou assim para ele assim, ó: vocês me engrandecem, me honram com seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Deus não quer palavra bonita, querido. Falei de manhã aqui, falar até papagaio fala. Ultimamente vocês veem aí como está tão evoluída a coisa, até a Maritaca está falando algumas coisas. Qualquer um fala. Mas Deus está à procura de atitude, de comportamento segundo o seu coração. E o Serginho ministrou segundo o seu próprio coração. E hoje eu quero ministrar sobre homens e mulheres segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz assim, que quando Samuel foi lá confrontar Saul, ele falou assim, ó: Deus te rejeitou e já preparou para si um rei que é segundo o seu coração. E eu também já quero começar nessa noite falando assim: às vezes você olha dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, da sua escola, sabe, dentro do seu âmbito familiar, dentro do seu ministério, dentro da igreja, e você fala assim: olha, ninguém me vê. Olha tudo que eu faço, os pastores não me reconhecem. Olha o tanto que eu trabalho nessa empresa, eu não tenho reconhecimento. Olha o quanto que eu estudo, as outras pessoas sempre são elogiadas, mas nunca me veem. Deixa eu falar uma coisa para você. Davi, ele foi encontrado pelo Senhor por trás das malhadas. Davi estava escondido lá com as suas ovelhinhas. A família de Davi nem se lembrava dele, as pessoas nem se lembravam dele, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. Não precisa que o seu chefe te vê, não precisa de reconhecimento de pastor, você precisa que os olhos do Senhor estejam sobre você, e isso te basta, isso nos basta. Às vezes a gente fica procurando reconhecimento de chefe, às vezes a gente fica procurando, sabe, reconhecimento da pastora, do pastor, de tantas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês: nós precisamos de reconhecimento dele, e nos basta. Davi foi encontrado lá, fedendo cocô de ovelha. E às vezes você fala assim: meu Deus, eu faço algo tão pequeno, tão simples, parece tão insignificante. Mas talvez isso que parece ser tão insignificante para você, pode ser algo extraordinário nas mãos de Deus. Deixa o Senhor fazer do jeito dele. Eu fiquei pensando, você já parou para pensar como que é ser alguém segundo o coração de Deus? Já parou para pensar? Porque quando a Bíblia fala que Davi era segundo o seu coração, é porque a essência de Deus estava sobre ele. As características de Deus estavam sobre ele, porque quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala de atitudes, de pensamentos. Então, quando a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o seu coração, era porque Davi tinha atitudes e pensamentos igual do Senhor Deus. Como têm sido os seus pensamentos? Como têm sido as suas atitudes? Como você tem vivido os seus dias? Como você tem se posicionado? E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é fé, confiança e posicionamento. Nós vamos ver aqui algumas atitudes do rei Davi, do menino Davi, que são atitudes extraordinárias, que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente começa a repensar o nosso cristianismo. Atitudes que a gente olha e fala assim: uau, Davi era um menino incrível. Eu, lendo 1 e 2 Samuel, já tinha lido outras vezes, mas lendo essa vez em particular, eu chorei no meu quarto. Eu falei: Senhor, como o coração de Davi era um coração bom, um coração que agradava o Senhor. E às vezes a gente anda por essa terra tão egoísta, tão egocêntrico,
Mas nós vamos aprender nessa noite como Davi, como ser como um homem e uma mulher segundo o seu coração. E eu queria que você abrisse em 1 Samuel, capítulo 17. Se você for encontrando, vai dizendo um glória a Deus aí bem forte. Nossa, que glória a Deus forte. Até estremeceu o inferno agora. Vamos dar um glória a Deus forte aí, igreja? Ah! Ô, glória, é isso mesmo. Vamos lá. Aqui no capítulo 17, a gente vê uma história que as crianças todas conhecem, que é Davi e Golias. Quando a gente olha para essa... A gente até às vezes está cansado de ouvir essa história, porque... Principalmente as crianças, você pergunta, quem era o gigante? Aí eles falam assim, é Golias. Eu ainda, quando eu fico no Ministério Infantil, eu brinco, não tem vivo morto? Não tem a brincadeira vivo morto? Eu inventei, é Davi e Golias. Davi é de pé, Golias é no chão. Aí eu fico às vezes lá com as crianças, Davi, aí eles ficam assim, aí eu Golias, aí eles abaixam, né? E aí eles conhecem a história, nós estamos cansados de conhecer, mas essa história traz verdades que podem mudar a nossa vida. E eu quero falar sobre fé, confiança e posicionamento. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus viu Davi lá por detrás das malhadas. Ele estava cuidando lá das ovelhinhas. E Deus viu ele. E Deus falou assim para Samuel assim, Samuel, levanta que hoje você vai ungir o novo rei de Israel. Samuel ficou com medo, falou assim, como que eu vou ungir um novo rei se Saul fica sabendo eu vou ser morto? Como que eu vou fazer isso? E aí o Senhor falou para Samuel, não Samuel, vai lá na casa de Jessé, faz um sacrifício, no meio do banquete você vai derramar o óleo e você vai vazar. E aí foi isso que Samuel fez, chegou lá e aí ele viu o primeiro filho de Davi, forte, do exército, bonito. E aí Samuel falou assim, é esse aí, olha, nem tive trabalho, chegar já vou derramar o óleo e vou vazar para mim não ser morto. E aí o Senhor falou para Samuel assim, Samuel, deixa eu falar uma coisa. Você vê a aparência. Você vê a casca. Você vê por fora. Mas eu, o Senhor, eu olho o coração. Eu esquadrinho o interior. Eu consigo enxergar onde ninguém consegue ver. Não é isso daí não, Samuel. E aí passa um filho, e passa outro, e vai chegando outro. E aí Deus, não é esse, não é esse, não é esse. Aí Samuel falou assim, mas gente, acabou seus filhos, Jessé? Aí ele pega e fala assim, lembrei. Tem um lá cuidando das ovelhinhas, um menino, o mais mirradinho. Aí Samuel falou, manda buscar o menino. Ninguém vai comer enquanto esse menino chegar. E aí chega Davi, a palavra de Deus diz que Davi era um menino, ruivo. Eu acho que ele era muito bonito. Deus não fala, mas a Bíblia fala assim que ele tinha os olhos muito bonitos. E eu acho que ele tinha os olhos claros. E a Bíblia fala assim que quando Davi adentrou naquele lugar, pequenininho, improvável, o mais fraquinho, nem sabia lutar. E Deus falou assim, é isso daí. Pode ungir. E eu acho engraçado porque Davi não pôde nem se amostrar, falar assim, eu vou ser o novo rei de Israel, eu vou ser a pastora da Templo Vivo, eu sou o diácono, porque Samuel derramou o óleo na cabeça dele e vazou, ele nem sabia porque que ele estava recebendo aquele óleo na cabeça, derramou o óleo e vazou para não ser morto. E Davi, assim que derramou o óleo sobre a cabeça dele, ele subiu no trono, amém? Amém? Amém não, né? Não. Misericórdia, irmãos, vamos voltar, falando de conta que eu não perguntei. Davi, né, recebeu o óleo e subiu no trono, né, irmãos? Não, né? Davi voltou lá, cuidar das ovelhinhas, cheirar a bosta de novo. E muitas das vezes eu e você queremos as coisas para ontem. Deus promete, Deus já falou que vai acontecer, mas a gente fica assim, Senhor, não vai não, olha onde que eu tô. Olha eu aqui trocando fralda de criança. Olha eu aqui trabalhando 8 horas em pé dentro dessa empresa. Olha eu aqui, Senhor, se Deus Ele falou, Ele vai cumprir. É no tempo dEle, é na hora dEle. Basta eu e você ficar quietinha, alegre, porque Davi não ficou lá. Igual a criança, me ungiu aqui, ó, não sei nem pra quê, mas
continuei aqui, tem que ficar cuidando das ovelhas do meu pai, porque as ovelhas nem dele era. E a palavra de Deus diz assim, que um certo dia, Deus falou assim: Davi, deixa as ovelhas com alguém aí, vai lá na cidade, né? Igual o povo da roça fala isso, vai lá na cidade e leva uns queijos, uns pães, você vai lá, leva para o seu irmão, esse aqui você vai dar para o chefe do exército, e esse aqui para os seus irmãos. E quando chegar lá, você vê como seus irmãos estão, e me traz notícia, porque eu estou preocupado com eles, faz tempo que eu não os vejo, estou aqui na roça, e eles lá na cidade, né? Vai lá ver. E aí Davi vai. Quando Davi chega, Davi fala assim: olha como que está o negócio aqui, está o exército dos filisteus de um lado, tudo em pé, e o exército de Israel em pé do outro lado. Ele fala assim: daqui a pouco o pau vai quebrar nesse lugar. E aí ele entrega o lanchinho, né? Porque ele parecia um motoboy, né? Vou lá só levar o lanchinho. E aí de repente ele escuta Golias. E aí? Mano a mano. Não vamos lutar exército contra exército não. Eu contra um de vocês. Quem ganhar? Se eu ganhar, vocês vão ser nossos escravos. Se um de vocês ganhar, pode pegar os exércitos aqui que vai ser escravo de vocês. Mas a palavra de Deus diz que por 40 dias, 2 vezes ao dia, Golias se levantava contra o exército de Israel e afrontava. Não tem ninguém aí não para mano a mano comigo? E a palavra de Deus diz que o exército e o rei Saul tremiam de medo. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante filisteu. A palavra de Deus diz que o autor aqui dá as características, gente. Ele tinha quase 3 metros de altura. Se você ver quanto era pesada a sua armadura, a ponta da lança dele, se eu não me engano, pesava 12 quilos. Imagina, era uma lançada só. Mas Davi escutou. Quando Davi escutou, Davi falou assim: mas quem que esse gigante filisteu incircunciso pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Queridos, posicionamento. Tem um monte de gente que está fugindo de problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Quer crescer espiritualmente? Quer crescer profissionalmente? Quer crescer em todas as áreas da sua vida? Começa a resolver problemas. Quem foge de problema continua pequeno. Olha lá para a sua empresa. Quem que está crescendo? Aquele que resolve problema. Quem que tem um ministério frutífero e abençoado? Aquele que está resolvendo BO. Começa a resolver problema. O povo tudo fugindo do problema. Davi falou assim: não, quem esse incircunciso pensa que ele é para afrontar o meu Deus? Aí ele fala assim, aí ele escuta assim: vai ter recompensa. Aí ele começa a perguntar: o que vai acontecer para quem enfrentar esse daí, ó, esse pequenininho aí? Aí eles falam assim: olha, vai casar com a filha do rei e vai ficar isento de impostos. Ele fala: não, isso aí deve ser mentira. Aí pergunta para outro: o que vai acontecer? Vai casar com a filha do rei. Pensa, gente, não era para qualquer... Casa com a filha do rei, gente. Com a filha do rei. Aí ele fala assim: vou juntar o útil e agradável, porque eu já ia me posicionar aqui, que eu já ia para cima desse filisteu. E ainda com essa recompensa, Saul, ó, eu vou enfrentar esse gigante. Aí Saul fala assim: você... bem intencionado, né? Davi agora, Saul estava bem intencionado ali. Tá doido? Esse cara aí é guerreiro desde a sua mocidade? Você, um pastorzinho de ovelha, vai guerrear contra esse filisteu? E aí Davi falou uma coisa, gente, que é fé. Fala para o seu irmão assim: é fé. Davi falou assim, ó: quando eu tô lá no pasto, cuidando das minhas ovelhas, chega o leão e o urso. E quando chega o leão e o urso e pega a minha ovelha, eu corro atrás deles. E eu vou com o meu cajado, eu arranco o filhotinho da ovelha, a ovelha da boca do leão, do urso. E se ele vier para cima de mim, eu agarro na juba dele assim, ó, e eu mato ele, dou paulada na cabeça dele. E aí Saul pegou e falou assim, ele falou assim: o teu servo aqui, Saul, mata leão e urso. Esse filisteu já está na minha mão. Não porque eu sou forte, não porque eu sou um guerreiro, mas porque o Senhor dos exércitos está comigo. Às vezes a gente está enfrentando, sabe, as adversidades da nossa vida com a força dos nossos braços. E vem os problemas,
a gente dá um soco. Vem o outro, a gente tenta. E aí a gente está esgotado, porque a gente tem lutado na força do nosso braço. Quando a gente tem o Senhor dos exércitos sobre nós, aquele que pode guerrear as nossas guerras, aquele que pode enfrentar as nossas lutas, aquele que dá a vitória para o seu povo. E a palavra de Deus diz que Davi, ele foi, pegou 5 pedrinhas, sua funda, e aí o gigante falou assim: quem você pensa que eu sou? Um cachorro para você vir com pau e com pedra? Hoje mesmo você vai estar na minha mão e eu vou entregar sua carne para as bestas feras do campo. E aí Davi falou assim: você vem contra mim com dardos, com flechas, com espada, mas eu vou contra você, Golias, em nome do Senhor dos exércitos. Deixa eu falar uma coisa que eu vejo muito interessante nesse texto. Sabe por quê ele se posicionou? Sabe por que ele teve fé? Sabe por que ele confiava no Senhor? Porque ele tinha experiência com Deus. Queridos, tem gente querendo matar Golias e não está matando os leões e o urso lá no seu quarto, no secreto. Vai para o seu quarto, fecha a sua porta e começa a ter experiência com Deus. Qual foi a última vez que você viveu uma experiência sobrenatural? Porque aqui fala de uma experiência sobrenatural. Que homem que consegue lutar com um leão e sobreviver? Que homem que consegue lutar com um urso e sobreviver? Eu vou contar para vocês. Nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas, onde os nossos filhos estão carentes de experiências sobrenaturais. Eu ministrei aqui os adolescentes 2 semanas atrás no culto Gen aqui. E eu contei um testemunho que eu vou contar para os irmãos, porque é muito antigo esse testemunho, pode ser que alguns conheçam, igual a Samara, mas alguns não vai conhecer. Eu e a pastora Rô, nós era muito amiga, nós é ainda, né? Mas a gente era muito. E eu só tinha a Laura, meu marido trabalhava à noite, então direto ela dormia na minha casa. E aí a pastora Rô dormiu em casa, e nós não dormia para assistir filme, para ficar conversando. Nós dormia para nós ia fazer vigília, nós orava a noite toda. Nós falava assim: Rose, sexta-feira na minha casa nós vai dobrar o nosso joelho, nós vai buscar Deus. Ela, beleza. Chegava lá na minha casa, nós botávamos um louvor na televisão. Nós pegava o óleo, ela metia o óleo na minha cabeça, eu metia o óleo na cabeça dela e nós ficava igual 2 loucas lá na minha casa. Ora, baralabaxê, cantarala, e orando, né? E aí nós fez isso por várias vezes. E uma das vezes, e eu contando para os adolescentes isso, e uma das vezes nós pegamos o óleo que a gente sempre usava e estava acabando. E nós metemos assim na minha mão, pusemos na mão dela, jogamos o frasquinho no sofá e oramos. E aí fomos dormir. No outro dia levantamos, tomamos café. O Thiago chegou do serviço, aí o Thiago fez assim: ô Vânia, ou olha aqui em cima do sofá, vai estragar o sofá? Aí eu falei: não, amor, não esquenta, é só o vidrinho. Aí ele falou: que só o vidrinho, menina? Ó, o óleo tá cheio. Eu fiz assim pra cara da Rose. Aí eu falei: não, tá vazio, nós colocamos até a última gota, porque não tinha mais óleo para orar. Aí fui lá no sofá, quando eu peguei o óleo estava cheio. Cheio. E quando eu contei isso para os adolescentes, eles ficaram assim para mim. E aí eu desci do altar. Aí eles falaram assim para mim assim: ô, é verdade mesmo aquele negócio do óleo? Aí eu falei assim: eu sou mulher de mentir, ainda mais em cima do altar? Tá tão doidão, é? Aí eu falei assim: ó, se vocês não estão satisfeitos, agora eu vou contar outra. Um dia, né, pastora? Pastora Simone foi ministrar lá num negócio de jovem que teve em Bragança. Eu fui junto com ela. Aí de manhãzinho, um frio, aí eu comecei a morar lá também. De repente, a mão da pastora Simone começou a minar óleo. Mas nós não vemos mais hoje em dia. Por quê? Porque nós não estamos entrando no secreto, meu filho. Não adianta vir aqui na igreja achando que vai acontecer sobrenatural, que não vai acontecer, não. Vai matar o urso e o leão lá no Mateus 6,6. Aí eu falei para eles ficaram tudo assim para mim, assim, tipo assim: meu Deus, isso aí é a glória do Senhor mesmo. E o óleo, gente, a gente economizou, porque aí, como era óleo celestial, a gente economizou. As gotas eram só para evento importante. Eu lembro que a última gota foi para o casamento da Rose. Falei: isso aqui é para o seu casamento. Na hora que o pastor for orar, ele pega o óleo celestial. Vamos buscar Deus, igreja. Sabe, vamos viver experiência sobrenatural. Davi, ele se posicionou, teve fé esqueci a palavra, peraí. E confiança em Deus, porque ele conhecia o Senhor.
Agora, como que a gente vai ter confiança num estranho? Quem é que encontra um estranho na rua e começa a contar sobre sua vida? Quem é que tem coragem? Contar, né, os seus problemas? Ninguém tem coragem. Agora, se eu sentar com a pastora Samara, com a pastora Simone, eu consigo abrir meu coração. Por quê? Porque são pessoas que são minhas amigas. Aí como você quer confiar em Deus se você não conhece Ele? Ele é estranho para você. Não, mas eu conheço, todo domingo eu vou ao culto. Então você conhece Deus de ouvir falar, você não anda com Ele. É, Deus, fala mesmo nessa igreja, Senhor. Fala comigo também. Então você não conhece Deus. A palavra de Deus diz assim: não se estribes no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o seu coração. E às vezes a gente confiando no seu salário, confiando na força do seu braço, confiando no seu diploma, confiando em quão intelecto você é. Deixa eu falar uma coisa para você. Davi venceu Golias porque ele confiou no Senhor. Porque ele não se apoiou no seu próprio entendimento. Porque se ele se apoiasse no seu próprio entendimento, ele nem era louco de ir lutar com o filisteu, com o gigante. Queria falar assim, tá louco? Esse daí vai amassar eu. Uma se ele dá, já era em mim. Mas ele confiou no Senhor. Ele falou assim, olha, eu realmente não sei lutar. No entanto que Saul tentou colocar as armaduras dele. Davi não conseguia nem andar com a armadura. Davi falou, se eu for com esse negócio aqui, que eu morro mesmo. Deixa eu ir com a minha bolsinha, com as minhas pedras e com o meu cajado. Sabe, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se posicionar. Precisa ser uma igreja de fé. A Samara me mandou ontem um documentário. Eu não terminei de assistir, mas eu comecei. Eu já comecei chorando já no documentário, gente. Um documentário lá, depois a gente pode postar, né? Que eu gostei muito. Por quê? Porque mostra pessoas que têm fé. Senhorinhas do coque, assim, falando de quantas coisas milagrosas elas já viveram. E aí tem um monte de gente querendo matar Golias. Eu matei leão, filhotinho. Não tinha nem juba para agarrar, mas era leão. Mata um leão, irmão, um leão. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Posso ouvir um glória a Deus aí? Agora vocês parecem que estão mais animados, né? Dá até uma animação na gente. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é integridade em tempos de perseguição. Tá? Então vamos lá. Davi matou Golias, certo? Porque ele pegou as pedrinhas lá, rodou a funda, tacou, pegou bem na testa do gigante, ele caiu, ele pegou a espada, foi lá, cortou a cabeça de Golias e levou para Saul. Quando ele levou para Saul, Saul falou assim, não, agora meu filho, agora você é um guerreiro, vai ser chefe do exército. Subiu de cargo, um pastorzinho lá, né, porque decidiu resolver problema. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, para de fugir de problema. Vá resolver o problema, meu filho. Porque decidiu resolver o problema do povo de Israel, foi promovido. Aí você fala assim, nossa, tem um monte de gente dentro da empresa ser promovida, não sei o porquê. Porque resolve problema enquanto você está lá, fugindo dos problemas. Glória a Deus. E aí, Davi então matou Golias. E a palavra de Deus diz assim, que Davi se tornou um poderoso líder do exército. Toda batalha que tinha, Davi ganhava. Os homens de Davi lutava contra os filisteus e ganhava. E aí, de repente, surgiu uma canção no meio do povo. O povo começou a fazer uma canção. E as mulheres começaram a cantar assim, ó. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E aí, de repente, Saul ouviu isso. Ixi, olha para o seu irmão e fala assim, cuidado com o seu coração. Não, irmão, fala com convicção, fala cuidado com o seu coração. Porque Saul, a palavra de Deus diz assim, que Saul amou Davi. Quando Davi derrubou o gigante, Saul, a palavra de Deus diz, Saul amou Davi, colocou Davi como o chefe dos exércitos. Mas
quando Saul, que já estava corrompido, que já não tinha mais o Espírito Santo, que já estava todo arrebentado já, ouviu essas palavras, ele se encheu de inveja. E ele começou a querer matar Davi. Era Davi que estava cantando? Saul matou milhares, mas eu sou bom, matei 10 milhares. Era? Não era. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. A palavra de Deus diz assim, que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. E minha pergunta para você nessa noite é, para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Porque às vezes um pouquinho de fermento vai fazer com que você distorça totalmente a imagem que você tem de uma determinada pessoa. Cuidado com os seus ouvidos. Cuidado com o seu coração. Sabe, quando você vê alguém crescendo, alguém, sabe, alcançando posições melhores que você, se alegre. Sabe, não tem inveja dessa pessoa. A inveja não é um sentimento de Deus. E a inveja não vai destruir o outro que está avançando, que está crescendo, que está conquistando. A inveja vai destruir eu e você. Cuidado com a inveja. Cuidado com os seus sentimentos. Saul então começou a perseguir Davi. A palavra de Deus diz que por várias vezes ele lançou não sei se era espada, acho que é espada, lançou e ele queria cravar. Olha só, o desejo de Saul, a Bíblia fala, que era cravar Davi na parede. E Davi se desviava. E aí Davi teve que viver como fugitivo. A palavra de Deus diz que Davi tinha que ir para o deserto, tinha que entrar em caverna. Mas deixa eu falar uma coisa para você. 2 pontos preciosos. Davi, quando estava lá na adversidade, quando estava sendo perseguido, Davi, ele produzia. Fala para o seu irmão aí, fala assim, Davi, na adversidade, produzia. Quem aqui já viu os salmos de Davi? Senhor, os meus inimigos querem me matar. Senhor, eu estou cercado. Senhor, os inimigos, eles estão atrás de mim. Davi, ele produzia em meio à adversidade. Ele produzia salmos, orações para o Senhor. E o que eu e você temos produzidos na adversidade? Lágrimas e depressão. E um choro que parece um choro de criança, um mimimi. E é para os outros ainda, porque se fosse para o Senhor estava bom. O dia mau, a adversidade bate na nossa porta. Se não bateu ainda, meu querido, desculpa eu te entristecer nessa noite, mas vai bater. O luto vai chegar, a dor vai chegar, uma hora alguma coisa vai acontecer. E como que você vai passar por isso? O que você vai produzir para Deus na sua adversidade? E outra coisa, Davi lá na lama, tendo que dormir em caverna, passando frio, passando fome. Ele viu lá uns homens também que estavam quebrados igual ele. E sabe o que Davi fez? Davi pegou aqueles homens e os transformou em um exército poderoso. Não há desculpa para servir na casa de Deus. Ai, não dá para servir na casa de Deus, não dá para produzir. Não dá para fazer discípulos, porque eu estou muito triste. Eu estou abatido, eu estou na lama. Para de dar desculpa. Deus, Ele quer levantar uma igreja forte que vai para cima. Eu lembro, queridos, que era a festa da multiplicação, era um evento importante da nossa igreja na época. E eu vindo para a festa da multiplicação, meu pai internado, não foi, pastora? Na UTI. E o Tiago olhou para mim e falou assim, amor, vamos lá para a casa da sua mãe então? E eu falei assim, não. Hoje eu vou para a festa da multiplicação, porque é importante para você. Eu vim para a festa da multiplicação com meu coração quebrado, destruído. Mas eu vim celebrar a Deus. E aí, o que você tem feito quando está quebrado, destruído? Primeira oportunidade que você tem, você nem quer vir no culto. Dor de cabeça. Mas quando você está com dor de cabeça, você vai trabalhar, né?
Aí eu vou falar uma coisa para você, servindo a Mamon, você não está servindo a Deus. E Davi viveu como fugitivo em caverna, em deserto. E Saul procurando Davi. Quando Saul descobriu onde Davi estava, ele ia até lá. E aquele negócio. E aí um dia, Davi lá escondidinho na caverna, a palavra de Deus diz assim, tá? Se depois vocês quiserem ler, vou passar a referência para vocês, para a gente não perder muito tempo. 1 Samuel 24 fala assim, que Davi estava escondidinho lá na caverna. E aí de repente Saul foi aliviar-se. Foi, ou seja, fazer o número 2, fazer o número 1, foi ao banheiro. E aí quando ele entrou, ele ficou bem pertinho de Davi, os homens de Davi falaram assim, Davi, como Deus é contigo, hoje o Senhor entregou o seu inimigo nas suas mãos. E sabe o que Davi falou para os seus homens? Longe de mim tocar num fio de cabelo do ungido do Senhor. E tem um monte de gente tocando no ungido do Senhor, sabia? Chega em casa, vamos fritar um bife, amor. Aí frita o pastor, frita a pastora, frita o líder de célula, frita o líder de louvor, e vai fritando. Ai, não gostei do jeito dela. Você não tem que gostar. Quem tem que gostar é Deus. Eu gostei que a pastora Simone falou aqui no domingo, uns 2 domingos atrás. Porque as pessoas, elas querem líder para si. E porque elas querem líder para si, ela quer que você seja do jeito que ela quer. Simpática, amorosa, fogo puro, que revela. E às vezes não é a sua essência. Mas ainda assim Deus te ungiu, te chamou e ponto. E aí? Davi reconhecia um princípio importante, princípio de autoridade. E tem um monte de gente quebrando esse princípio e achando que está como que é segundo o coração de Deus. Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita professor, professora. Um dia atrás eu escutei de pessoa crente, essa véia de novo, de um outro professor. Eu olhei assim, falei, ele não entendeu. Não entendeu o cristianismo, ele não entendeu a palavra do Senhor. Ah, mas é chato, mas é autoridade. A palavra de Deus diz assim, que toda autoridade é constituída por Deus. E ponto, você gostando ou não. Ah, mas o meu chefe é ruim, o meu chefe é chato. Foi constituído por Deus. Ai, mas a pastora, olha, não é aquela pastora que revela, que sobe aqui com um tablet, com um notebook. Eu queria uma pastora que subisse aqui com um notebook. É escolhida de Deus e ponto, você gostando ou não. Ai, aquela véia chata dos meus pais. Porque é assim hoje em dia. Continua assim, quebrando o princípio que você vai ver onde você vai parar. Davi, ele não quebrou este princípio de honra, de autoridade. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas tá fazendo mal para mim. Eu já tive chefe que fez mal para mim. E eu vou ficar respondendo? E eu vou ficar indagando? Não, eu vou orar. Na frente dele eu vou ser obediente. Esses dias aconteceu um negócio lá no meu trabalho, lá na mesa dos professores, só que foi à tarde. No outro dia eu cheguei, o diretor chegou, veio na minha direção e falou assim, Vânia, eu queria te pedir perdão. Aí eu falei, eita Deus, hein? Que será que ele vai soltar para mim? O que eu aprontei, né? Ou o que ele fez? Aí ele falou assim, porque ontem teve aquela situação chata na mesa e você não merece ver eu me posicionando daquele jeito. E eu falei assim, eu não estava não, mas eu fiquei feliz porque ele enxerga em mim alguém que talvez eu nem consiga ver quem eu sou. Por quê? Porque eu obedeço. Não fico indagando. Se ele fala não, é não. Se ele fala sim, é sim. E ponto. É meu chefe, minha autoridade.
Se não está bom, o que eu posso fazer é entrar no meu quarto, cumprir Mateus 6,6, fechar a minha porta, eu vou orar pela vida dele. A palavra de Deus diz assim, que quando Saul estava lá no banheiro, né, fazendo suas necessidades, Davi foi lá, cortou um pedacinho da roupa de Saul. E quando Saul saiu, Davi gritou assim: ei, Saul! Aí Saul já, imagina, já virou, já falou: hoje eu pego ele. Aí ele falou assim para Saul assim: as pessoas ficam falando que eu quero te matar, fica colocando você contra mim, mas olha aqui, hoje mesmo você teve na minha mão, mas eu não toquei em você. E a palavra de Deus diz que Saul começa a chorar. E a minha pergunta para você, meus amados, é: se Deus coloca o seu inimigo na sua mão, o que você faz? Não olha com essa carinha que fala assim: não, cortava só um pedacinho do manto dele. Sei. Eu não lembro como que é a música. Você vai estar entre a plateia e você no palco e vai ver Jesus brilhando em você. É alguma coisa assim, porque eu não sou do Ministério de Louvor. Canta aí. Cadê a... É eu no palco. E Jesus brilhando em mim, irmãos. E o meu inimigo vai estar assim, ó, debaixo dos meus pés. Não faz essa cara de anjo, de auréola. Parece até uma auréola em cima. Não, pastora, que isso? A Bíblia fala assim que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Você tem orado por aqueles que te perseguem? Você tem abençoado aqueles que te perseguem? Não, mas a gente fala assim: ele mexeu comigo, com o ungido do Senhor. Na hora que Jeová descer, eu vou só ver o que Jeová vai fazer com ele, vai amassar ele na minha frente. Eu vou ver até o final. Deus revelando, né? Eita, Deus que revela nessa terra. Mas Davi era diferente. Davi falou assim: não vou destruir o meu inimigo. Eu tive a oportunidade de matar ele, de destruir ele. Mas eu vou pagar o mal com o bem. Eu vou amar ele. E não foi só essa vez não. Por 2 vezes a palavra de Deus diz que Davi teve a oportunidade de matar Saul. A palavra de Deus diz que essa foi a primeira e depois uma outra. Diz que Saul estava dormindo no seu acampamento e Davi entrou com... Peraí, deixa eu ler aqui que eu esqueci, gente. É o Covid. Peraí. Com Abissai. Davi entrou com Abissai no acampamento, viu lá Saul dormindo lá. Aí Davi falou o quê? Deixa o bichinho dormir, deixa eu só pegar aqui um jarro para mostrar para ele que hoje eu poderia ter matado ele. Saul, ó, aqui, ó, novamente o Senhor me entregou você nas minhas mãos, mas eu decidi não tocar num fio de cabelo seu. Eu decidi te amar, eu decidi te respeitar. E é assim que um homem e uma mulher segundo o coração de Deus precisa andar por essa terra. Ore pelos seus inimigos. Abençoa os seus inimigos. Nós somos como uma fonte, a palavra de Deus diz. E não tem como uma fonte jorrar água doce, água amarga. Ou você jorra água doce, ou você jorra água amarga. Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Ah, mas não, eu abençoo esses daqui. Aquele ali vou amaldiçoar. Não. De uma fonte não sai 2 tipos de água. Seja um abençoador. Seja uma mulher e um homem de Deus que abençoa, que ama, independente da circunstância. A pessoa te deu um tapa. Jesus falou o quê? Para a gente fazer o quê? Revidar? Ah, deu um tapa, eu vou chutar agora. Não, dá outra face. Se pedir a sua túnica, o que é para você fazer? Entrega. Se pedir para caminhar uma milha, o que você vai fazer? Caminhar mais. É isso que Jesus manda eu e você fazer. Para de querer ficar revidando.
discutindo, brigando. Tem crente que briga dentro de trabalho, gente. Dentro de escola. É uma bagunça. O que a sua vida tem pregado? Tem uma frase que fala assim: pregue e, se necessário, use palavras. Será que sem você abrir a boca, lá no seu trabalho, lá onde você está inserido, seja na faculdade, aonde for, será que as pessoas conseguem olhar para mim e para você e falar assim: uau, essa pessoa ela tem algo diferente. Essa pessoa é um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem diferente. Para de ficar quebrando o princípio. Eu falei de manhã, eu vou repetir. Eu participei de um treinamento do Robert. Você estava, Samara? Não foi não, né? Que legal, né? Eu fui. E aí o negócio era, gente, não era coisa brava mesmo. Eu lembro que tinha uns casalzinhos, deixa eu ver se tem uns casalzinhos assim hoje aqui. Não, os casal tá... Ah, tem a Joyce e o Roberto. Tem, glória a Deus. E aí ele falava assim, ele viu os casalzinhos e falava assim: vocês estão assim na igreja, lá na casa de vocês ficam assim também? Ou é só aqui? O negócio era assim. Aí alguém levantava e ele falava: onde você está indo? Eu vou no banheiro, eu estou apertado. Ele falou: eu estou pregando 2 horas aqui, não estou no banheiro e nem bebi água. Pode sentar aí, você não vai. Não vai não. Eu tinha medo até de respirar lá. E teve um dia ainda, porque foram vários dias do treinamento, teve um dia que eu não levei Bíblia. Eu esqueci a Bíblia. E eu falei assim: Senhor, esse homem vai ver que eu estou sem a Bíblia. Ele vai dar uma lapada em mim. Morrendo de medo. Mas eu aprendi a ser reverente à presença do Senhor. A não quebrar princípio. Tem gente que... Eu falei de manhã, eu vou falar. Tem hora que a água da igreja, eu não sei, tem hora que eu até bebo na intenção de falar assim: não, essa água deve ter alguma coisa diferente. Deve ser mais doce, não sei, ou ungida. Porque tem hora que eu olho lá para o bebedouro da igreja, tem mais gente lá no bebedouro do que no intervalo lá da escola, no bebedouro da escola. É coisa assim, e o culto está acontecendo. Falta temor do Senhor em nós. Respeito à autoridade que Deus é para nós. Deus é autoridade e nós precisamos reverenciá-lo. Amar Ele de todo o coração. Próximo ponto que eu quero compartilhar com vocês. É restaurando a adoração. E eu queria que você abrisse a 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. E esse ponto é restaurando a adoração. Por quê? A palavra de Deus diz que a arca da aliança, que era a presença de Deus, foi roubada, né, pelos filisteus, foi levada embora. Então a adoração do Senhor estava quebrada em Israel. Mas a palavra de Deus diz que quando Davi se tornou rei, porque aqui em 2 Samuel 6, Davi já era rei, Davi, ele falou assim: não, eu preciso trazer a arca, a presença de Deus novamente para cá. Eu preciso fazer com que a adoração de Jerusalém, da cidade de Davi, seja restaurada. E a palavra de Deus diz que Davi vai buscar essa arca, como a pastora Simone pregou aqui. E aí, por carregar a arca da forma que não era para ser carregada, o que aconteceu? A arca foi tombar. E quando foi tombar, Uzias colocou a mão. E o que aconteceu com Uzias, igreja? Morreu, foi fulminado na mesma hora. Aí Davi falou assim: nossa, eu ia levar essa arca para minha cidade, mas acho melhor deixar aí na casa de Obed-Edom. Deixa ela aí. E aí ficou lá na casa de Obed-Edom, a arca da aliança. E aí, olha o que aconteceu. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor.
Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. E o ponto, restaurando a adoração. Davi viu que a adoração do povo de Israel estava quebrada, porque a presença do Senhor não estava com eles. Então Davi falou assim: eu preciso buscar essa arca. E quando Davi soube que a casa de Obed-Edom tinha sido abençoada, assim, sobrenaturalmente, de forma sobrenatural, tudo que Obed-Edom tinha sido abençoado, Davi falou assim: não, eu preciso da presença de Deus comigo. Eu preciso trazer a presença de Deus para cá. Eu preciso da presença de Deus para continuar o meu reinado. Eu preciso da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que Davi buscou a arca. E quando a arca dava 6 passos, Davi fazia um sacrifício. A arca dava mais 6 passos, Davi fazia um sacrifício. E deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você pode estar aqui nessa noite e você está falando assim: nossa, meu casamento está destruído, igual a adoração de Israel. Meu casamento está quebrado, meus filhos, a minha casa está uma bagunça. Lá o meu trabalho, o meu ministério está um fracasso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ficar falando vai resolver? Faça como Davi. Traga a presença de Deus para dentro do seu casamento. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Traga a presença de Deus para dentro para os seus filhos. Leva a presença de Deus no seu trabalho. Traga a presença de Deus para o seu ministério. Nós precisamos trazer a presença de Deus. E às vezes a gente está com o nosso casamento quebrado, a nossa casa está uma bagunça, o nosso ministério infrutífero, a nossa vida está uma bagunça. E em vez da gente se posicionar como Davi e ir lá buscar a presença de Deus, a gente fica igual Mical na janela, olhando, vendo a presença de Deus passar. Tem gente, misericórdia, tem gente, olha, que está em Nárnia, igual Mical, porque Mical estava lá, debruçada na janela, só olhando. Davi festejando, Davi, buscando a presença de Deus, trazendo a presença de Deus para a sua cidade, para a sua vida, para o seu reinado. E Mical lá na janela. Sai da janela. Vai buscar a presença de Deus. Você é responsável em levar a presença de Deus, em buscar a presença de Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Vamos acordar a igreja. Às vezes a gente vem num culto e o fogo está caindo, a cura está acontecendo, a libertação está acontecendo um mover sobrenatural, mas a gente está como? Na janela, olhando a presença de Deus passar, enquanto Mical, ela era esposa de Davi. Ela poderia ter saído da janela e falado assim: Davi, vou festejar com você, vou buscar a presença de Deus com você. Mas ela decidiu ficar na janela. Não seja um crente Mical que fica na janela, vendo a presença de Deus passar. Se posicione como Davi. Vai buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus, querido, não é delicioso, maravilhoso o tempo todo, não. Buscar a presença de Deus muitas das vezes exige de nós sacrifício, assim como Davi tinha que fazer. A cada 6 passos da arca, Davi sacrificava ali um boi. E para buscar a presença de Deus, às vezes exige de nós sacrifícios. Sacrifício de muitas das vezes a gente deixar a nossa casa, deixar os nossos filhos, para entrar no nosso quarto e buscar a presença de Deus. Muitas das vezes nós vamos ter que sacrificar, deixar de estar reunido com pessoas para buscar a presença de Deus.
O casamento está destruído. Busque a presença de Deus. Você é responsável pelo seu casamento. Queridos, deixa eu falar algo para você. Aonde a presença de Deus está, ali está as bênçãos do Senhor. O ministério está fracassado, busque a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver com você no ministério, seu ministério vai ser um ministério frutífero. O casamento não está bom, busque a presença de Deus. Se Deus estiver no seu casamento será abençoado. Ai, os meus filhos estão uma bagunça. Faça os seus filhos buscarem a Deus. Eu falei aqui de manhã, vou falar de novo. Na minha casa não tem esse negócio. Ai, hoje eu não vou. Não vou para o culto. Não tem essa opção em casa. Sábado e domingo é dia de nós irmos cultuar ao Senhor e ponto. Meus filhos podem ter 30 anos, se estiver morando comigo na minha casa, domingo é dia de ir para o culto. E tem pai e mãe negociando com o filho de 13 anos. Ai, meu filhinho, você quer ficar aqui em casa hoje? Bilu, 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 bilu. Então fica aqui em casa hoje no confortinho da... Põe uma cobertinha, liga a Netflix, fica aí que a mamãe vai buscar o Senhor, tá bom? Continua desse jeito, que você vai ver onde que sua família vai parar. Mas vai para a igreja obrigado? Vai para a igreja obrigado, porque não tem opção. Domingo é dia de cultuar a Deus. Domingo é dia do Senhor. E tem uns pais que eu vou falar, banana, que não governa a sua casa. E umas mães também, rebelde. Como que vai ser segundo o coração de Deus desse jeito? Esse dia eu estava com o pastor Luciano, e aí nós recebemos um áudio de uma pessoa, faz um tempinho já. Porque meu filho, que não sei o que lá. E aí a pessoa falando do filho, eu pensei que tinha uns 12 anos, né? Ainda falei assim, não, pastor, mas se precisar, eu e o Thiago vamos lá, né? Aí o pastor falou, tá bom, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos anos tem seu filho? 29 anos. 29 anos? Sendo tratado igual bebezinho? Bota esse homem para trabalhar, essa menina para trabalhar. Para estudar, seja lá fazer o quê? Fica deixando sua família, viu, homens, no conforto da sua casa, que vai acontecer igual Davi. Porque Davi, no tempo em que ele tinha que ir para a guerra, no tempo que ele tinha que estar lá na guerra com o seu exército, ele ficou no palácio. Ele falou assim, essa vez eu não vou para a guerra não, vou ficar aqui, assistindo Netflix, comendo uma comidinha japonesa, vou ficar aqui hoje, é só essa batalha. E a palavra de Deus diz que quando Davi estava lá no conforto de sua casa, ele avistou uma mulher. Muito obrigada, Judá. Ele avistou lá a mulher Batseba. E tem pais, mães, homens e mulheres deixando a sua família no conforto. Deixa no conforto que você vai ver o capetão aparecer. E deixa eu falar uma coisa para você, o capeta não vai aparecer de chifre igual um monstro com um tridente na mão não, viu? O capeta aparece bonito, atraente. Parece até ser coisa boa. Fala bonito. Igual Davi olhou lá e falou, nossa, manda trazer, manda. Vai lá, meus homens, manda trazer. Não quis saber se a mulher era casada, não quis saber se a mulher era nova, se era velha, não quis. Viu e desejou. E a palavra de Deus diz que Davi se deitou com ela. E aí, o que aconteceu? A mulher engravidou. E para ajudar, a mulher era casada e o marido dela estava lá na guerra, guerreando por Davi. Aí Davi falou assim, agora lascou tudo. Mas já montei um plano aqui, porque eu sou o rei, sou um homem inteligente. Manda buscar Urias, manda. Manda buscar Urias, porque essa noite ele vai se deitar com a esposa.
Aí faz de conta que o filho é dele, e aí vou continuar seguindo o meu reinado como se nada tivesse acontecido. E aí, Davi vai dormir, quando ele acorda, Urias lá na escada lá do rei lá. Mas Davi falou assim: ô Urias, por que você não foi para sua casa, ficar com a sua família, se deitar com a sua mulher? E aí Urias falou assim: como pode eu saber que os meus amigos, meus companheiros, meus irmãos estão lá guerreando? Como eu poderia ficar em família, meu rei? Aí por isso eu dormi aqui. Aí Davi falou assim: agora lascou de vez mesmo, que o homem nem ir para casa ficar com a mulher não quer. Mas já tem um plano. Chega aí, chamou o guarda e falou assim: ó, você vai pôr Urias na frente da batalha. Põe porque Urias, ó, precisa morrer. Além de ser um adúltero, agora Davi se transforma num assassino. Porque ficou no conforto do seu reinado. E aí Urias foi para frente da batalha, foi morto. Davi se casou com Batseba, estava lá gerando bebezinho, falou: agora já era. Casei com a mulher, assumi o filho, tá tudo certo. Aí de repente alguém bateu na porta de Davi. Oi, Davi. Oi, profeta Natan, como o senhor vai? Eu vou bem. Vim te contar uma historinha, Davi. Tinha um homem que era muito rico. Ele tinha muitas ovelhinhas, muitos animais. E tinha o outro Davi, que era muito pobre. Ele só tinha um cordeirinho. E sabe o que aconteceu, Davi? Chegou um viajante, chegou um visitante. E você acredita, Davi, que o homem rico mandou ir lá e matar o cordeirinho do homem pobre? Ah, Davi se levantou até do trono. Como pode uma coisa dessa? Nós precisamos mandar matar quem fez uma coisa dessa. Que maldade! E aí Natan olha para o olho de Davi e fala assim: Davi, esse homem é você. Você tinha várias mulheres, tinha um reinado, era próspero. E se ainda assim isso não te bastasse, era só você me pedir que eu acrescentaria mais e mais sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que Davi caiu ao chão. Davi começou a chorar e falar: pequei contra o Senhor. Porque um homem e uma mulher segundo o coração de Deus não é um homem e uma mulher que não erra, que não tem pecados. Porque todos nós temos pecado. Quantas vezes eu tenho que entrar no meu quarto e falar: Senhor, me ajuda a vencer isso, me ajuda a vencer essa tentação. Mas ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus é um homem e uma mulher que se arrepende. É um homem e uma mulher que tem um coração que é moldável. É um homem e uma mulher que é sensível à voz do Senhor. Que nessa noite, igreja, nós possamos ouvir a voz do Senhor. O confronto do Senhor sobre as nossas vidas. Talvez você esteja aqui e as pessoas olhem para você e falam: uau, eu queria ser como ele, como ela, tão espiritual. Mas só Deus sabe, quando você está sozinho, o que você faz. Não, mas é só esse vidinho, é só essa cessadinha aqui. A sua esposa não está vendo, os seus filhos não estão vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre você. Não, vou me reunir aqui com um grupinho, é só um comentário, bem pequenininho, nem vai fazer mal. Ainda assim os olhos do Senhor estão sobre você. Briguei com meus pais, entrei no quarto, estou cheio de ódio, começa a amaldiçoar ali minha mãe e meu pai não está nem me ouvindo. Mas os olhos do Senhor estão sobre você. E o Senhor nos chama hoje para sermos
homens e mulheres, segundo o seu coração, que tem coragem de fazer essa oração aqui, ó. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós tenhamos coragem de olhar para Deus e falar: Senhor, olha para mim, vê se tem algum caminho mau. Se tiver, me corrige. Se tiver, me traz de volta a rota. Mas me guia pelo caminho eterno. Eu queria que você se colocasse em pé. E eu queria que você não se dispersasse desse momento. Eu queria que você levantasse, e colocasse as suas mãos sobre o seu coração. Que você fechasse os seus olhos. E que você começasse a olhar para você. Porque muitas das vezes nós estamos olhando para tantas pessoas, apontando tantos erros, e não olhamos para o nosso próprio umbigo. Olha para você nessa noite. Fala para Deus. Fala: Senhor, vem sobre mim. Vê se existe em mim algum caminho que tem desagradado o seu coração. Porque eu quero viver uma vida na eternidade com o Senhor. Davi teve vários acertos na sua vida. Mas um dia ele caiu. E talvez você chegou aqui e você também caiu. E você não sabe nem aonde está mais a sua coroa. Porque você perdeu ela. Mas hoje é noite de nos arrependermos dos nossos pecados. Hoje é noite, sabe, de uma dor entrar dentro de nós e rasgar o nosso coração. Hoje é noite de você gritar se for necessário. De você tirar a sua capa, a sua coroa, se despir de toda a sua glória, de toda a sua espiritualidade. E de você falar assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra ti, ó Deus. Mas estende o seu perdão para nós. Seja alguém que promove festas nos céus. A palavra de Deus diz em Lucas que há grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Seja um promotor nessa noite. Seja alguém que vai promover uma festa nos céus. Seja alguém que quer corrigir a rota. Começa a falar com Ele. Começa a abrir o seu coração para Ele. Começa a falar com Ele. Fala: Senhor, me perdoa. Levanta a sua voz. Não fique disperso longe dEle. Ele está aqui nessa noite.